Olá, hoje a gente vai desvendar um processo bem interessante de diagnóstico e cura interior, que é conhecido como mapeamento espiritual. A ideia aqui é basicamente criar um mapa bem detalhado da vida de uma pessoa para tentar encontrar a raiz de certos problemas. Vamos juntos, passo a passo, entender como essa trilha é construída. Então, o que é exatamente um mapeamento espiritual? Bom, a fonte que a gente está analisando descreve ele como uma ferramenta de diagnóstico. Pensa assim, é como ir ao médico. O médico não trata só a febre, ele quer saber a causa da infecção, né? A premissa aqui é a mesma, os problemas da alma também teriam origens ocultas que precisam ser descobertas. Olha só o nosso roteiro de hoje para entender essa lógica. A gente começa definindo o que é o mapeamento, depois explora os três grandes campos de investigação, com um foco especial na parte da genealogia. Em seguida, a gente vai ver como pecados e certas alianças são identificados, para chegar no propósito final de todo esse processo, que é a chamada grande renúncia. Certo, vamos começar pelo começo. Qual é o propósito fundamental por trás de todo esse mapeamento? Para que tanto detalhe? E o objetivo de tudo isso se resume a um conceito bem específico: a confissão inteligente. A lógica apresentada no documento é que não adianta fazer uma confissão genérica. Para que a libertação aconteça de forma eficaz, seria preciso um diagnóstico preciso, nomeando cada problema pela sua raiz. Ou seja, a eficácia estaria na especificidade da confissão. Ok, entendido o objetivo, como é que essa investigação é feita na prática? O processo todo se divide em três grandes campos de análise da vida de uma pessoa. E aqui estão os três pilares. O primeiro é o campo da herança, que olha para o passado familiar, para os ancestrais. O segundo é a responsabilidade pessoal, que foca nas escolhas que o próprio indivíduo fez. E o terceiro é a territorialidade, que analisa o ambiente físico, os lugares. Embora o documento cite os três, o foco principal, como a gente vai ver, fica quase todo nos dois primeiros. Então vamos mergulhar no campo que é, de longe, o mais extenso: a herança. E a ferramenta usada para essa investigação é, digamos, bem minuciosa. O coração dessa investigação toda é o chamado genograma espiritual. Pensa nele como uma árvore genealógica turbinada. É um questionário super profundo, mas que não quer rastrear só traços físicos, e sim o que o documento descreve como maldições, feridas e legados espirituais que teriam sido herdados. E essa investigação, olha, ela vai longe. Baseado em referências bíblicas sobre maldições que durariam até a terceira e quarta geração, o processo vai voltando no tempo. Analisa os bisavós, os avós, a relação dos pais e depois mergulha em cada fase da vida da pessoa, começando até mesmo antes do nascimento dela. E a profundidade das perguntas sobre os pais é de chamar a atenção. O questionário não fica no geral, não. Ele investiga detalhes bem íntimos. Por exemplo, qual era a situação do relacionamento dos pais na época da concepção? O gênero da criança foi desejado ou rejeitado? Alguma palavra de maldição foi dita durante a gravidez? O documento trata cada um desses pontos como uma possível porta de entrada para problemas espirituais. Bom, saindo da herança, o mapa passa a catalogar as responsabilidades pessoais. E isso é dividido em duas grandes áreas: as maldições que a pessoa recebeu de outros e os pecados cometidos por ela mesma. Esse exemplo, tirado direto do documento, mostra o poder que é atribuído às palavras. Uma frase como "você não presta pra nada", dita por uma figura de autoridade como um pai ou uma mãe, não é vista apenas como uma ofensa, mas como uma verdadeira maldição com poder espiritual para moldar o destino de alguém. A investigação dos pecados pessoais é igualmente abrangente. O questionário lista dezenas e dezenas de comportamentos que a gente pode agrupar em categorias como estas aqui. Tudo desde questões de relacionamento, como fofoca, até coisas mais pessoais como a preguiça, é tratado como uma possível brecha para influências espirituais negativas. Agora, o MAMPA entra numa camada que é talvez ainda mais profunda: a identificação de alianças, sejam elas conscientes ou não, com o que a fonte descreve como forças espirituais proibidas. E é aqui que a análise entra num terreno que, para muitos, pode ser bastante controverso. Práticas do catolicismo que são extremamente comuns, como ser batizado, rezar Ave Maria ou participar de uma festa de padroeiro, são reenquadradas pelo documento como alianças espirituais que precisariam ser formalmente quebradas. E essa lista de alianças se estende para muito além. Ela abrange desde o misticismo popular, como ler horóscopo, até religiões como o espiritismo.
O curioso é a amplitude da lista. Ela inclui terapias da nova era, como Reiki, a prática de yoga e, pasmem, até mesmo ler livros do Paulo Coelho ou se interessar por ufologia. A investigação também se volta para objetos físicos, coisas que as pessoas podem ter em casa. A lista é bem eclética, incluindo desde símbolos religiosos como o yin e yang, até amuletos de sorte como a ferradura e até itens de decoração, como estátuas de Buda ou gnomos. A premissa aqui é que esses objetos não seriam neutros, eles poderiam carregar laços espirituais que precisariam ser cortados. E tudo isso nos leva à etapa final. Depois de todo esse trabalho de detetive espiritual, de preencher esse mapa tão detalhado, para que tudo isso serve? Qual é o ponto de chegada? O objetivo final é transformar todo esse mapa em um roteiro. Um roteiro para uma oração muito específica e detalhada, a chamada oração de grande renúncia. A ideia é que cada item identificado, cada pecado, cada maldição, cada aliança ou objeto seja nomeado e renunciado um por um, para quebrar todas as supostas ligações espirituais. E para encerrar, fica a reflexão central que esse documento propõe. Como o mapeamento do passado busca remodelar o presente. A premissa é clara. Para se libertar para o futuro, seria preciso, primeiro, desvendar, nomear e renunciar a cada um dos elos com o passado. E com essa ideia, a gente conclui a nossa análise do mapeamento espiritual.